crê nas promessas, dá um glória a Deus aí. Maravilha, meus irmãos, que bom que você está aqui nessa manhã. Tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração, amém? Mas antes da gente entrar na mensagem, eu quero lembrar você que quinta-feira, dia 1º, nós iniciamos mais uma campanha Autorizados para Vencer. Diga comigo, autorizados. Mais forte que você já tomou café da manhã, tá bom? Vamos lá, autorizados para vencer. Amém? Estamos esperando você aqui, quinta-feira, dia 1º, é feriado. Pastor, eu vou viajar, tudo bem, então a gente espera você na próxima. Mas você que pode, né, venha quinta-feira, tá bom? E você vai, já está até entregando, esse boas-vindas é demais, né? Muito bem, então vamos lá. Né? Então já vamos entregar, né? Pega aí, pega um, gente, pega o seu, né? Se você tiver mais fé ainda, pega um para convidar alguém, né? Pra você não vir sozinho nessa quinta-feira, né? Escreve aí os seus pedidos. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando você vai pegando aí, nós fizemos uma oração aqui quinta-feira, né? O pastor Francisco estava aqui, o missionário Maria, você não estava não, né, Zé? Quinta não estava não. Quinta-feira, para encerrar o culto, preste atenção. Falei, irmãos, pega aí o seu cartão e nós vamos orar. E eu falei assim, olha, eu sei que tem gente que está terminando a campanha e às vezes tem algum pedido aí que não foi respondido. Mas fica tranquilo, o tempo é de Deus. Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém ou não? Amém. Rapaz, no outro dia a irmã me mandou uma mensagem, falou, pastor, você acredita que Deus respondeu a minha oração depois do culto? E pensa numa oração grandona, irmão. Uma bênção grande. Depois do culto, 10, 11 horas da noite, recebeu uma ligação, a bênção estava lá sendo entregue na vida dela. Então, irmão, tenha fé, né? Creia nas promessas, creia que Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui buscando a sua face, nos entregando a Ele, buscando a sua presença, Deus está trabalhando. Amém? Então, venha quinta-feira, né? Faça, né, como o pastor Francisco disse, uma prova com o Senhor, coloca aí, né, o seu pedido, e nós vamos caminhar juntos aí esse mês de maio, buscando, direcionados nesse tema, autorizados para vencer. Quero que você abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 12. Romanos 12, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Aliás, como nós havíamos falado, tinha falado com o pessoal, vamos ler a partir do verso 1. Romanos 12, 1. Nós vamos ler alguns versículos para você entender melhor aonde nós queremos chegar na manhã de hoje. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada. Romanos, capítulo 12, verso 1. Amém? Se você, por um motivo ou outro, não trouxe Bíblia, nós vamos projetar, né, nos telões, nas televisões, para você poder nos acompanhar. Olha aí. Vamos ler juntos? Aliás, eu leio e você me acompanha. Vamos lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério.
E o que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com alegria. E aí o verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E aí entra no verso 13 e 14, que é os versos que nós vamos trabalhar hoje de manhã. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. E abençoem e não amaldiçoem. Amém? Deixa aberto aí, olha para mim aqui. Nós vamos falar nessa manhã, é uma série de mensagens que nós estamos trabalhando na Casa de Luz, chamado Vida Extraordinária. Qual é o nome da série? Vida Extraordinária. Quem está participando de uma Casa de Luz aqui, ergue a mão. Você que está dentro de uma Casa de Luz, você já está familiarizado com isso, porque nós já estamos aí mais de um mês falando disso, em versos, em versículos diferentes, mas tudo dentro de Romanos capítulo 12. Por que Romanos? Por que o capítulo 12? Acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas aqui. Olhe para mim. Quem escreve Romanos? O apóstolo Paulo. Há uma igreja que nasceu em Roma. Roma era a capital do império. Roma era a cidade mais importante da época onde a carta está sendo escrita. Uma igreja surge, a gente não sabe quem começou essa igreja. A gente não sabe quem inaugurou a igreja, a gente não sabe quem eram os líderes da igreja. Uma coisa a gente sabe, Paulo estava interessado naquela igreja. Se você acompanhar a carta de Romanos, Paulo vai dizer assim, olha, eu quero vê-los, eu quero visitá-los, eu quero estar com vocês, eu quero ir ensinar. Mas enquanto isso não acontece, através dessa carta aqui, eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Quem é da teologia, quem é seminarista ou estuda mais um pouquinho de Bíblia, sabe que Romanos é uma carta, talvez a carta de Paulo mais densa, mais completa teologicamente falando. É quase um tratado de teologia dentro de uma carta só. Então o que Paulo vai fazer? Ele vai se desgastar, vai se comprometer a ensinar a base teológica para aquela igreja, que não foi ele que começou, mas era uma igreja que crescia no Senhor, era uma igreja que caminhava no Senhor, era uma igreja que estava ali já estabelecida, num local importante, com pessoas preciosas. Então Paulo estava ensinando a base para que aquela igreja permanecesse. Então Paulo vem, desde o primeiro capítulo, ensinando sobre Deus, sobre o amor, sobre a graça, sobre o Evangelho, sobre o Espírito Santo, sobre os dons. Paulo vem falando, embasando teologicamente o que era cada uma dessas coisas. Mas quando chega ali próximo ao capítulo 12, Paulo vai fazer o seguinte, olha, eu ensinei a teoria para vocês, vocês já sabem, o porquê de cada coisa, agora eu quero falar para vocês como vocês vão aplicar isso no dia a dia. Porque, meus irmãos, não adianta, o Evangelho, olhe para mim, o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho não é uma filosofia de vida, o Evangelho não é uma ideia, não. O Evangelho é a prática daquilo que Cristo deseja de nós todos os dias, amém? É por isso que o Evangelho é tão importante e transforma as nossas vidas, porque ele precisa ser vivida na vida real. E esse Evangelho aí não tem esse acento, por favor. Tira para nós aí, Jobs, por favor. Então, vamos lá. O Evangelho, olha para mim. O Evangelho é para ser vivido na vida real. Você sabe quando aquilo que nós pregamos aqui todo dia vai fazer sentido? Quando você sair por aquela porta e colocar em prática. Porque enquanto nós estivermos aqui culto após culto, semana após semana, pregação após pregação, estudo após estudo, ouvindo, mas não mudando nada, não faz sentido. Ouvindo, mas permanecendo da mesma forma, não fará sentido. As pessoas, elas vão nos ler, mas elas não vão ler aquilo que a gente fala, elas vão ler aquilo que a gente faz. Amém? Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou da igreja do pastor Antônio, glória a Deus. Mas como que está a sua vida, vivendo o evangelho na vida real lá fora? Então Paulo estava também preocupado com essa questão.
Minha água, por favor. Paulo estava preocupado com essa questão. Olha, eu estou ensinando vocês. O amor é isso, a graça é isso aqui. O amor de Deus é isso, o Espírito Santo é essa outra coisa aqui. Então agora vocês já têm a base, mas vocês precisam colocar isso em prática no dia a dia de vocês. Entendeu? E aí Paulo começa aqui em Romanos 12, falando cada uma das coisas. Vou ler de novo para fazer sentido. Olha o versículo 9. Paulo começa, né? Eu não sei como é que está na sua Bíblia, na minha está assim, virtudes recomendadas. E aí Paulo fala assim, o amor tem que ser sem hipocrisia. O mal você tem que odiar, mas o bem você tem que amar. Paulo vai falar assim, você tem que amar uns aos outros com amor fraternal, é um amor de família, é um amor de irmão. Quanto à honra, prefira honrar o outro do que ser honrado. E aí ele continua. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, faça tudo com muita excelência, seja na casa do Senhor ou seja fora. Sejam fervorosos no espírito, sejam pessoas de oração, que busquem ao Senhor em todo tempo, servindo ao Senhor sempre. Olha, alegre-se na esperança, Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós precisamos esperar com alegria. Paulo está dando esse conselho aí. Ele vai dizer assim, olha, sede pacientes na tribulação. Igreja passará por tribulação, dificuldade, problema, naquela época e até os dias de hoje, mas sejam pacientes. E ele vai dizer, olha, perseverem na oração no verso 12. Perseverem na oração. E aí no verso 13, ele vai falar 3 coisas. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade e abençoe quem te persegue. Bom, eu disse que a série de mensagens chama-se Vida Extraordinária, lembra? Aí alguém pode olhar para mim e falar, pastor, eu não entendi aonde está a vida extraordinária nessa série de mensagens. O título de hoje é Vivendo o Evangelho no Mundo Real. Mas o tema é uma vida extraordinária. Vou perguntar para você aqui, vamos fazer uma pesquisa? Quantos estão aqui na igreja há mais de 6 meses? Há mais de 6 meses? A grande maioria. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para você agora. Quem aqui a vida melhorou? Vida melhorou. Né? Melhorou financeiramente? Melhorou nos relacionamentos? Melhorou lá na família? Melhorou? Melhorou lá no trabalho? Sim? Ok, beleza. Agora só os corajosos. Quem aqui a vida piorou? Ninguém vai ter coragem de levantar a mão? Estou vendo uns corajosos aí. Perguntar, quem aqui a vida piorou? Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Eu estou falando sobre vida extraordinária. A questão é, vida extraordinária aos olhos de quem? Aos padrões de quem? Porque o que é uma vida extraordinária com os padrões estabelecidos naquilo que a gente vê em todo o tempo? Na nossa vida, no trabalho, no Instagram, por aí. Qual que é a vida extraordinária? Você ter dinheiro, você ter bons carros na garagem, ter uma casa bacana, você está bem relacionado, ter um bom networking, ter aí uma vida profissional bem estabelecida, as coisas estão acontecendo, estão girando, está prosperando, e nada disso é errado. Mas geralmente a gente vai estabelecer uma vida extraordinária, algo fora do comum, quando as coisas estão indo bem nesses padrões. Mas por que eu perguntei se a vida de alguém tinha piorado? Porque isso também acontece. Quando a gente se coloca à disposição do reino, quando nós entregamos totalmente a nossa vida nas mãos de Jesus, algumas coisas pioram. Alguns amigos se afastam, algumas pessoas vão embora da nossa vida, a gente vai sofrer certos tipos de perseguição no trabalho, na faculdade, às vezes nós vamos ser rejeitados pela nossa família, a família vai dizer, está ficando louco, agora virou fanático, só vive na igreja, fica dando dinheiro para o pastor, né? Você já ouviu isso? Não? Eu já ouvi, né? Lá no trabalho, os amigos vão falar assim, não sai mais com a gente, não bebe mais,
não faz outras coisas por aí que você sabe bem. E a gente vai começando a vida, num certo ponto de vista, ela começa a piorar. Aí, além, né, dessa galera que está ao nosso redor, tem a parte espiritual. Porque agora você tem ataques malignos vindo contra a sua vida o tempo inteiro. O inferno se levantando contra a sua vida o tempo todo. E aí algumas pessoas às vezes olham para nós enquanto pastores e falam assim: olha, pastor, parece que eu converti, eu vim para a igreja. Não converti não. Eu vim para a igreja e as coisas ficou pior. Parece que estava até indo, mas depois que eu virei crente, os negócios não estão andando não. Estou passando um deserto, pastor. Aquele que vendia já não vende mais, aquele que, fazia já não consegue fazer mais, as coisas vinham fácil, agora parece que não está tão fácil. Fez sentido para você? Se eu perguntar de novo quem a vida piorou, agora vai aumentar a galera. E é por isso que serve essa série de mensagens, uma vida extraordinária. Pastor, que vida extraordinária é essa? Aquela que o Senhor Jesus tem para nós. Qual é a vida extraordinária que Deus tem para nós, pastor? Então é uma vida de luta, sem dinheiro? Não, é isso não. Mas é uma vida segundo o padrão dele, como está em Romanos capítulo 12, verso 2. Uma vida segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, e uma vida debaixo dessa vontade boa, perfeita e agradável é uma vida extraordinária. Os amigos mudam, as finanças mudam, os ambientes mudam, as coisas mudam, mas nós agora estamos no caminho certo, debaixo da presença certa e na direção certa. Amém? Por isso que é uma vida extraordinária. Agora, o que Paulo está propondo para a igreja de Roma? Uma vida extraordinária. Porque o que a gente tem que pensar? Olha para mim, quem era a igreja de Roma? Porque a gente fala de igreja, a gente às vezes se compara com a gente. Agora, quem era a igreja de Roma? Era uma igreja perseguida. Não estava no auge da perseguição não, que isso vai acontecer alguns anos depois, mas essa igreja já era uma igreja perseguida. Ela não tinha nenhum privilégio político. Era uma igreja que as pessoas desconfiavam dela. Ela estava lá em Roma, mas ela não era bem vista. Era um povo diferente, porque era um povo que não adorava os mesmos deuses, era um povo que não tinha os mesmos costumes, era um povo que estava ali sob o olhar do império, mas também de toda a sociedade. Havia uma certa rejeição e repulsa por aquela igreja. Um outro problema, então tinha um problema de fora para dentro. Diga comigo, tinha um problema de fora para dentro. Que problema era esse? Era essa perseguição, essa desconfiança. Eram os olhos de todo mundo sobre a igreja. Quem é esse povo? Agora, tinha um outro problema na igreja de Roma. Era um problema de dentro para dentro. Qual era o problema de dentro para dentro? É que havia divisão no meio da igreja. Lá tinha dois grupos de pessoas, judeus e não judeus, que a gente chama de gentios. Os judeus que haviam se convertido ainda queriam que os crentes que se entregavam a Jesus, eles permanecessem com as práticas judaicas. Quem era gentio e não tinha sido judeu, mas tinha se convertido ao cristianismo, não entendia muito bem se deveria fazer ou não deveria fazer. Então tinha blocos dentro da igreja que ficavam, tendo atrito entre si. Hoje não tem essas coisas, graças a Deus. Divisão na igreja? Jamais. Grupos que pensam diferente? Claro que não. Mas lá tinha esse tipo de gente, tinha esse problema de dentro para dentro. Sabe qual era um outro problema naquela igreja? Ela era totalmente contracultural. Ela estava andando contra a cultura. Porque enquanto essa cultura helênica, grega, de se entrega ao prazer e às coisas, mundanas, a igreja estava falando de santidade, a igreja estava falando de arrependimento, a igreja estava falando sobre mudança de vida, a igreja estava falando sobre adorar um único e somente Senhor. Essa era a igreja. Essa igreja aqui não tinha privilégio nenhum perante ninguém, nem sociedade, nem governo. Diferente de hoje. Hoje a gente tem deputado, hoje a gente tem senador, né? Hoje a igreja ela tem, representantes em todas as áreas. A igreja goza, de alguns certos tipos de privilégios hoje.
né? Essa igreja não era amada por ninguém, e hoje os evangélicos estão até sendo queridinhos por aí, né? Os crentes até estão bem, virou moda ser crente. É legal você ir para a igreja no domingo e postar um story. Agora, essa igreja não tinha isso. O que eles tinham? Eles tinham duas armas: a graça e o amor de Deus e a oração. Era só o que eles tinham. E é por isso que Paulo fala assim: olha, mesmo em meio a tudo isso aí que vocês estão vivendo, mesmo em toda essa dificuldade que vocês estão implantando, eu quero que vocês vivam uma vida extraordinária. Para viver essa vida extraordinária, vocês precisam colocar em prática o que eu estou ensinando para vocês. E aí ele vem falando esse monte de conselhos, mas o de hoje eu quero separar só 3, tá? Porque nós vamos falar sobre isso nas casas de luz essa semana. Você que é da casa de luz, vai ter a oportunidade aí já de ouvir o sermão pregado, né? Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui então? O ambiente não é bom, o ambiente é hostil, as pessoas não gostam daquele povo, não gostam daquela igreja, as pessoas estão perseguindo aquele povo, as pessoas querem prender alguns, maltratar outros, enfim, né? O ambiente não é bom para a igreja de Romanos. Paulo sabe disso, os romanos crentes sabem disso, e aí vem Paulo dizendo assim: olha, pratiquem generosidade, pratiquem hospitalidade e abençoe quem está te perseguindo. Parece uma vida extraordinária para você? Não parece, né? É porque é uma vida extraordinária segundo os padrões de Deus. E sabe por que Paulo coloca isso para essa igreja? Porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé prática, visível e viva. Diga comigo assim: a nossa fé precisa ser uma fé prática, visível e viva. É assim que deve ser a nossa fé. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão de olho em quem você é. As pessoas estão olhando para o seu casamento. As pessoas estão olhando para os seus filhos. As pessoas querem o Deus que você fala, mas primeiro elas estão olhando ao Deus que você reflete, você exala, você vive. As pessoas às vezes até admiram a fé que nós pregamos, mas elas ainda estão olhando aquilo que nós praticamos. Então a nossa fé, ela precisa ser prática, ela precisa ser visível, ela precisa ser viva, para viver essa vida extraordinária que Deus tem para nós. E eu queria te perguntar: você deseja uma vida extraordinária? Deseja mesmo? Quantos que desejam uma vida extraordinária no Senhor? Então o ponto de hoje vai ser só esse: para viver uma vida extraordinária, nós precisamos viver um evangelho na vida real. É isso que nós precisamos colocar na nossa vida. Para viver uma vida extraordinária, não são os melhores cursos, não são os melhores eventos, não são as melhores estruturas, mas a gente precisa realmente viver o evangelho na vida real. Então tem 3 coisas que nós vamos falar aqui. Primeiro, olha comigo verso 13, Jobson. Vamos lá, verso 13. Diz assim, ó: ajudem a suprir a necessidade dos santos. Viver uma vida, um evangelho na vida real. Viver um evangelho na vida real. Primeiro ponto: seja generoso. Diga comigo: seja generoso. Seja generoso. O pastor Francisco falou assim: hoje eu vou falar um pouco mais sobre dízimo. Eu falei: enrolou, porque eu também vou falar de generosidade agorinha. Eles vão achar que foi combinado. Seja generoso. Pastor, generoso em quê? Em tudo. Qual é a medida daquilo que você tem entregado para quem está perto de você? Qual é a medida daquilo que você tem entregado para quem está ao seu redor? Ai, pastor, mas eu ajudo os moradores de rua, eu entrego uma cesta básica. Ótimo. Mas qual é a medida daquilo que você tem entregado para a sua esposa? Qual é a medida daquilo que você tem entregado para o seu marido? Qual é a medida daquilo que você tem entregado para os seus filhos? Qual é a medida daquilo que você tem entregado para o seu ministério, aqui na igreja, onde você serve? Qual é a medida daquilo que você tem entregado para servir as pessoas aonde você trabalha?
Qual é a medida que você tem entregado para servir o líder que está do seu lado, te abençoando e cuidando de você o tempo todo? Qual é a medida que você tem entregado quando você está andando no trânsito, quando você está na fila de um supermercado, quando você, sabe, está lá no banco da cadeira da sua faculdade? Qual é a medida que você tem entregado quando você está no seu relacionamento com quem trabalha com você? Porque ser generoso não tem a ver só com dinheiro, tem também, eu vou falar disso e você não fica chateado não. Mas ser generoso vai além daquilo que a gente entrega financeiramente. Sabe por quê? Porque Jesus estava diante do gasofilácio e os homens estavam entregando sacos de dinheiro. E aí vem uma senhora, uma viúva, a Bíblia diz, e coloca algumas moedas. E Jesus vai falar que a melhor oferta era dela. Não porque sobre a quantidade do que ela entregava, mas o coração que ela tinha. O coração que ela possuía. Então, meus irmãos, como viver um evangelho na vida real? Sendo generoso em tudo o que você faz. Seja no trabalho, na escola, na igreja, em tudo. O que é ser generoso? É você entregar além. Além do que foi pedido, além do que foi combinado. Jesus vai dar uma aula falando sobre a segunda milha. Olha, quando te derem uma face, oferece a outra. Quando te pedirem a capa, dá a túnica. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. Qual é o problema? Nós queremos só para nós. Nós vivemos numa cultura de ajuntamento e não de compartilhamento. Nós vivemos numa cultura onde quanto mais você guardar e juntar, mais bem sucedido você vai ser. Só que Jesus está ensinando o seguinte: olha, quanto mais semente você semear, mais semente eu vou te dar. E quanto mais semente você ter, mais você vai colher. Vou repetir mais devagar, porque talvez alguém não entendeu. Jesus está, enquanto nós estamos vivendo uma cultura, preste atenção, enquanto nós estamos vivendo uma cultura que quanto mais você guarda e quanto mais você junta, mais abençoado você é, Jesus está ensinando, olha, quanto mais semente você semear, mais semente eu vou te dar. E quanto mais semente você tiver, maior será a colheita. Pastor, onde está isso? 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 em diante, depois você pesquisa lá. Então, meus irmãos, seja generoso. A fé verdadeira se revela na forma como nós lidamos com o que temos. Como que você lida com o que você tem? Com o seu recurso, com o seu dom, com o seu talento. Tem gente que canta divinamente bem, só que ela prefere ficar no banco, porque ela não quer se desgastar. Tem gente que pregaria 10 vezes melhor do que eu ou qualquer outro pastor. Mas ela vai continuar no banco, por quê? Porque ela não quer se esforçar. Tem gente que talvez seria uma pessoa do boas-vindas ali, recebendo os irmãos maravilhosamente bem. Mas ela prefere ficar no banco, porque ela não quer ter trabalho. Então a verdadeira fé se revela da maneira como a gente cuida e usa aquilo que a gente tem. Amém ou não? Seja generoso. Não retenha o que Deus confiou nas suas mãos. Olha para mim. O que Deus colocou nas suas mãos? Um dia eu conversando com uma pessoa, não vou dizer que ela é rica, mas ela é bem controlada financeiramente, vamos dizer assim. E aí, ela caiu na besteira de perguntar para mim: pastor, qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito de eu ser o que eu sou, de ganhar o que eu ganho, de fazer tal? Eu falei: meu irmão, você tem certeza que quer que eu responda o que você está me perguntando? Eu olhei bem para ele e falei assim: por que será que Deus colocou na sua mão o que você tem? Por que será que você tem tudo o que você tem nos dias de hoje? Será que é por acaso? Eu acho que não. Qualquer um poderia ter? Eu acho que não, porque senão todo mundo teria. Mas aquilo que você colocou, que Deus colocou na sua mão, não pode ser só dinheiro. Tem muita coisa dentro da obra de Deus que pode ser patrocinada e financiada através da sua vida. Comece a abençoar a obra de Deus. Não estou falando para você vender tudo, dar tudo. Não.
A gente não tem essas loucuras. Mas existe muita coisa que você pode pôr a mão na massa e fazer acontecer. Dentro da obra e do reino de Deus. E eu acho que Ele tem feito isso a partir de então. E muita coisa tem sido abençoada. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus tem colocado na sua mão o que está aí. Não é só dinheiro, mas Deus tem colocado o que está aí na sua mão, na sua vida. Não é por acaso, é para que você seja generoso com tudo e com todos. Diga amém. Amém. Não retenha o que Deus te confiou. Ajude os irmãos nas suas necessidades. Eu ouvi uma coisa muito forte esses dias atrás. Estava escutando uma música e nessa música o cantor falava o seguinte, que se a gente tivesse um pouco mais atento, presta atenção, se a gente tivesse um pouco mais atento, as orações de um pai de família passando dificuldades seriam mais atendidas no domingo pela manhã. Conseguiu entender o que eu disse? Se a gente tivesse um pouco mais atento, as orações de um pai de família passando dificuldades seriam mais respondidas num domingo pela manhã. Se isso não incomoda você, o que eu estou querendo dizer? Tem um monte de gente folgada na igreja. Tem um monte de gente picareta na igreja. Tem um monte de gente para enganar os outros, para viver na boa e querendo que os irmãos ajudem e fica pagando as suas contas. Tem, verdade. Mas não é desse tipo de gente que eu estou falando. Eu estou falando de gente que realmente precisa, às vezes, da nossa atenção, do nosso cuidado. Nós somos a resposta de oração de muitos pais de família, muitas mães de família. Nós somos a oração de tanta coisa que está acontecendo do nosso lado. Mas a gente prefere falar assim, Deus abençoe. Ah, irmão, vou orar por você. Deixa eu falar uma coisa, às vezes você fica sabendo de coisas, não é à toa, é para que você seja uma resposta de oração na vida dessa pessoa. Então, meu irmão, comece a prestar atenção nas orações que estão sendo feitas ao seu lado, porque talvez você seja a resposta dessa oração. Pastor, mas isso aí é viver uma vida extraordinária? É, segundo aos padrões do Senhor, e não os nossos. Ajude os irmãos nas suas necessidades. Outra coisa, a generosidade também é uma forma de adoração. Olha, coloca para mim, é esse que eu vou querer ler. Hebreus capítulo 13, verso 16. Hebreus 13, 16. Diz assim, ó, generosidade, o dar, é uma forma de adoração. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se... Vou ler de novo. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando você coopera, quando você ajuda, quando você abençoa, Deus se agrada. Amém ou não? Então, meu irmão, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, vocês são uma igreja passando por um momento difícil. Vocês são uma igreja perseguida, vocês são uma igreja num mundo hostil, mas mesmo assim, sejam generosos. Pastor, mas nós estamos em recessão, a política não está boa, as coisas não estão fáceis, eu nem tenho tanto dinheiro assim, eu nem sei bem o que fazer, eu nem tenho tanto dom e talento assim. Pois é, Deus continua nos chamando para ser generosos. Amém? Segundo ponto, para viver uma vida extraordinária, tem que viver o Evangelho na vida real. E para viver o Evangelho na vida real, nós precisamos ser hospitaleiros. Olha o versículo 13, parte B. Põe o verso 13 de Romanos 12. Não, Romanos 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13. Ajudem a suprir a necessidade dos santos e pratiquem a hospitalidade. Lá vem o pastor falando que eu tenho que abrir minha casa. Hospitalidade é mais do que abrir a casa. Hospitalidade é abrir o seu coração. Olhe para mim aqui. Também ouvi isso essa semana e isso me doeu, porque é uma falha nossa. Quando eu digo nossa, é minha e sua, tá? Não é só a minha, não.
nós temos uma boa estrutura. Dentro da cidade de Rio Verde, comparado, né, com a nossa região, nós temos uma boa estrutura, sim ou não? Nós temos boas cadeiras, poderia ser melhor, claro, vai ser um dia. Nós temos uma projeção, nós temos um som, nós temos uma boa mídia, nós temos uma iluminação que atende, nós temos um ar-condicionado legal, a gente tem um belíssimo louvor, o pessoal ministrou aqui agora há pouco, né? Nós temos uma palavra, tirando a de hoje de manhã, as outras palavras são abençoadas, são boas, o pessoal prega bem, né? Uma intercessão que tem orado por você, com boas-vindas que te deu um papelzinho, é ou não é? Pois é. Só que às vezes as pessoas entram por aquela porta, se sentam ao nosso lado e elas vão embora. Ninguém falou com elas. Ninguém deu um abraço, falou assim, nossa, que bom que você veio, primeira vez que você está aqui? Olha, eu sou daqui também, estou aqui há tantos anos, é uma alegria ter você. As pessoas entraram, se sentaram, foram embora. Ninguém falou com elas, não foram vistas e também ninguém se importou com isso. E sabe o que aconteceu? Elas nunca mais voltaram. Então, hospitalidade, ela não tem a ver só com abrir a porta da nossa casa, mas o nosso coração, para acolher as pessoas. E nessa parte de acolhimento, nós ainda precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar, enquanto igreja, nós precisamos melhorar. Né? Vamos fazer um teste? Você falou bom dia para quem está do seu lado? Você cumprimentou? Se não fez, fala agora para não ficar feio. Bom dia, irmão, graça e paz. Pastor, para quem está do lado eu falei, mas para quem está na frente eu não falei. Fala agora. Cutuca o irmão aí, foi, irmão, bom dia. Você olha, você conhece o irmão pela nuca, rapaz. Você olha o irmão de frente na rua, você não conhece. Se ele virar de costas e mostrar a nuca, fala, irmão, você senta na minha frente no domingo na igreja. Né? Sabe, a gente precisa ser um pouco mais acolhedor. É uns crentes da cara ruim, rapaz. Tinha um pregador antigamente que falava assim, tem crente que parece que foi batizado numa água com limão, você lembra desse pregador? É uns crentes da cara ruim, é uns crentes fechados. Mas isso é reflexo do mundo que a gente vive, a gente já chega fechado nos lugares para ninguém falar com a gente. É ou não é? É. Eu acho bom que as esposas ficam cutucando, tá vendo? É com você aí que ele está falando. A gente chega nos lugares, eu fico vendo às vezes ali na porta, né? Às vezes o diácono está ali, graça e paz, irmão. Fala comigo não. Ele não falou, mas pensou. E às vezes é um irmão que chega todo feliz, graça e paz, o diácono está ali, boa noite. A gente não acolhe. Então, olha o que Paulo está dizendo, presta atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, esse povo da cidade onde vocês moram quer matar vocês. Esse povo da cidade onde vocês estão em Roma aí, eles querem matar vocês, eles querem prender vocês, eles odeiam vocês. Mas sejam hospitaleiros, sejam acolhedores. Sabe por quê? Porque o amor transforma. O amor transforma. A gente já ouviu inúmeros testemunhos de pessoas que chegaram e falaram assim, olha, aquele dia eu cheguei e o fulano me deu um abraço, eu me senti tão feliz e eu estou aqui até hoje. O amor cura. Então, a hospitalidade é mais que abrir a casa, mas é abrir acima de tudo o coração. Receber bem é refletir o caráter de Cristo. Diga comigo, receber bem é refletir o caráter de Cristo. Agora, você recebe bem na igreja, você recebe bem lá na sua casa, você recebe bem as pessoas que vão passando pela sua vida. Todo dia passa alguém novo pela sua vida, sabia ou não? Todo dia passa alguém novo, e aí? Passou, foi embora, não mudou nada.
Sirva com alegria e não por obrigação. Sirva as pessoas. Nós estamos enganados sobre servir, gente. Nós estamos enganados sobre servir. Vou repetir, nós estamos enganados sobre o que é servir. Nós achamos que servir é vir num domingo, num culto como esse, e servir uma água para os pastores, abrir a porta para alguém, erguer a mão para orar. Nós achamos que servir é isso também, mas não é só isso. Servir também é cuidar bem da nossa casa. Servir também é cuidar bem da nossa família. Servir também é cuidar bem das coisas lá no nosso trabalho. Servir é se importar com o ambiente onde você está. Servir não é só aqui. Servir não é um ministério, é uma vida. Amém? Então nós estamos enganados sobre o que é servir, e que a gente serve quando a gente tem esse acolhimento, esse amor. Outra coisa, a hospitalidade, esse acolhimento, ele aproxima e cura. Às vezes eu olho ali para o Alain, a gente chama de xerife, né? O xerife, ali, delegado dos diáconos. Cara ruim, fechada. Só quem não conhece, né, Alain? É verdade. Só que quando se aproxima, você vê que tudo é verdade. Não, brincadeira. Quando se aproxima, você percebe que é um coração gigante. Chora à toa, está lá chorando lá. Chora à toa, um homem de Deus. É ou não é? As pessoas às vezes me encontram na rua por aí e falam assim: rapaz, o seu pastor tem a cara ruim, bicho. Eu tenho medo do seu pastor. Às vezes o cara não vem nem na igreja, fala: não, vou na sua igreja não, o seu pastor vai me bater. Mas você percebe que é só a cara às vezes. O coração é gigante, um homem de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente se aproxima, acontece cura. Diga: quando nós nos aproximamos, acontece cura. Então se aproxime de pessoas. Ame pessoas. Sabe, meus irmãos, nós oramos por um avivamento, sim ou não? Quantos aqui oram por um avivamento? Você está preparado para vir gente de tudo quanto é lugar e de jeito para essa igreja? Está preparado? Porque um avivamento, ele envolve também um crescimento numérico, uma explosão de pessoas. Mas se a gente não consegue amar os que estão aqui, imagina os que vão chegar. Imagina, meu irmão, agora vamos falar daquilo que todo mundo evita falar. Imagina uma pessoa de rua, passando ali, sentindo a presença de Deus. Se emocionando, e a presença de Deus atraindo ela para dentro, ela entrando, sentando do seu lado. E eu não vou parar só aqui nesse. Então, se a gente não se aproximar e não houver cura, e não a gente abrir o nosso coração para esse acolhimento enquanto igreja, essa palavra é para a igreja, amém? Paulo está pregando para a igreja, eu estou pregando para a igreja. Então, se não houver isso na nossa vida, dificilmente a gente vai ter dificuldade. Paulo estava dizendo isso para essa igreja porque ele sabia. Aliás, Paulo já tinha uma certa visão do seu ministério. A impressão que a gente tem, os seminaristas vão agora pensar comigo, é que Paulo sabia qual era o final do ministério dele. Paulo sabia que o dia que ele chegasse em Roma, acabaria ali. Paulo sabia que o dia que ele chegasse em Roma, seria o final do seu ministério, mas seria um grande crescimento para a igreja de Jesus. Então Paulo estava preparando aquela igreja para crescimento, para, romper. Mas para romper precisa ter um coração que acolhe. Agora, tem outras maneiras de você ser hospitaleiro. Por exemplo, nós queremos abrir mais casas de luz. Está pronto para abrir a sua casa para uma casa de luz? Para um pequeno grupo, para uma célula, seja lá o nome que a gente for dar? Está pronto para abrir a sua casa? Para ter gente lá toda semana ouvindo a palavra de Deus? Para ter gente lá sendo curada, transformada, liberta?
Está pronto? Está pronto para abrir a sua empresa, você que tem empresa, para que a palavra de Deus seja pregada lá dentro? Alguns irmãos aqui já fazem isso. Então há várias maneiras de a gente abrir a nossa vida, o nosso coração e a nossa casa. Então Paulo vai dizendo, olha, para viver uma vida extraordinária, a gente precisa viver o Evangelho na vida real. E para viver o Evangelho na vida real, hoje a gente vai ter que ser generoso, a gente precisa ser hospitaleiro. E por último, para a gente encerrar, verso 14, nós vamos precisar ser abençoadores. Seja um abençoador. Verso 14, abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Vou ler novamente. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Presta atenção. Seja um abençoador. Aproveita que você já cutucou o irmão que está do seu lado aí. Tem muito tempo que eu não faço isso. Deixa eu fazer hoje, viu, gente? Fala para quem está do seu lado. Seja um abençoador. Fala para sua esposa aí, abençoa a minha vida. Fala para o seu marido, maridão, abençoa a minha vida. Tem esposa querendo amaldiçoar o marido. Mas não é hora disso. É hora de abençoar. Abençoe o seu marido. Abençoe a sua esposa. Abençoe os seus filhos. Amém ou não? Amém. Abençoe a pessoa no seu trabalho que está falando mal de você. Abençoe a pessoa que comprou de você e não pagou. Abençoe aquela pessoa que levantou uma calúnia contra a sua vida. Abençoe aquela pessoa que puxou o seu tapete. Abençoe aquele irmão que te enganou. Abençoe aquele familiar que te traiu. Abençoe quem só sabe ser maldição na sua vida. Abençoe aquelas pessoas que você gerou uma expectativa no céu, mas ela só entregou aquilo que está no inferno. Abençoe quem te amaldiçoa. Abençoe quem te persegue. Abençoe quem não merece. Sabe por quê? Porque amar quem nos ama é fácil. Jesus tem uma fala em João 15, ele fala assim, não há maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Dar a sua vida pelos seus amigos. É estranho, sabe por quê? Porque a gente poderia ouvir Jesus falando assim, dê a vida pela sua casa e pela sua família. Faria mais sentido se Jesus tivesse dito isso, dê a vida pela sua esposa, dê a vida pelos seus filhos, dê a vida por quem você ama. Mas Jesus está ensinando um maior, um amor que vai além, e esse amor é para nós. Ele falou assim, dê a vida pelos seus amigos, porque nem sempre aqueles que estão perto de nós merecem o amor, nem sempre aqueles que estão ao nosso redor são dignos desse amor. Porque dar a vida pela esposa, pelos filhos, qualquer um, irmão, entraria na frente de um carro pelos filhos agora. Qualquer um entraria na frente de uma bala perdida pela esposa. Amém, maridos? O que vocês riram? Falando sério. Qualquer esposa entraria na frente de uma bala pelo marido. Ixi, os maridos estavam feios na foto, ninguém falou amém. Isso é normal, isso é natural, nós faríamos isso. Quando o filho da gente fica doente, principalmente quando eles são pequenininhos, a gente trocaria de lugar com eles facilmente. A gente trocaria, pegaria a doença, colocaria em nós e daria a nossa saúde para colocar neles, fácil. Isso é natural, isso é normal, mas agora, dá a vida por quem não merece, aí. Abençoar quem está falando mal de você.
orar por quem está te perseguindo. Era o que Paulo estava dizendo para a igreja: esse povo quer matar vocês, mas vocês vão orar por eles. Esse povo está amaldiçoando vocês, mas vocês vão abençoar a vida deles. Por quê? Porque isso traz cura. Isso manda embora a amargura, o ressentimento, o ódio, tudo isso que maltrata o nosso coração. Está com dificuldade com alguém, meu irmão? Olha para mim. Está com dificuldade com alguém? Tem gente às vezes que não consegue nem olhar. Fala, não consigo nem olhar. Não consigo estar no mesmo ambiente, não consigo conversar com essa pessoa. Só que isso está fazendo mal para você. Isso está te deixando, com o coração pesado. Isso está fazendo com que você perca a sua bênção. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quem quer ser curado disso nessa manhã? Amém? Começa a orar por essa pessoa, vai passar. Começa a abençoar. Senhor, eu abençoo aquele irmão, aquele abençoado. Eu quero abençoar a vida dele. Eu quero profetizar bênção sobre a vida dele. Quero declarar bênção sobre a vida dele. Ó Senhor, eu quero que o seu amor e a sua graça seja derramado sobre a vida dele. Primeiro dia é meio difícil, mas depois você vai entendendo que aquilo está gerando cura dentro de você. Não tem amargura mais, não tem ressentimento mais, não tem ódio mais. Por quê? Porque nós nos tornamos abençoadores. E Paulo, ele fala assim, olha, aqueles que perseguem vocês, abençoe aqueles que perseguem vocês. Aí ele repete, abençoa e não amaldiçoa. Porque, meu irmão, às vezes a gente quer amaldiçoar as coisas, as pessoas, os lugares, as situações, mas para viver um evangelho na vida real, Deus está nos chamando para ser abençoadores. Para de reclamar do seu serviço, do seu patrão, da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa. Começa a abençoar. Então responda ao mal com o bem. Abençoar é resistir à amargura. E abençoar é confiar que Deus é o justo juiz. Esse texto eu quero ler, Romanos 12, 19. Pastor, mas o senhor não sabe o que essa pessoa me fez. Nem quer saber. Mas olha o que a palavra nos diz. Meus amados, próprio Paulo, alguns versículos depois. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa eu falar uma coisa. É Deus que nos justifica. Diante das pessoas, das coisas e das situações. Deus é o reto juiz. Eu sei que às vezes dá vontade fazer justiça com as nossas mãos, mas o Senhor está nos chamando para confiar na boa, perfeita e agradável vontade dEle. Viver uma vida e um evangelho na vida real. Viver uma vida extraordinária. Lembra que eu perguntei no início, quem é que a vida melhorou? E eu sei que melhorou mesmo. Mas às vezes, aquilo que piorou aos nossos olhos, às vezes é só Deus trabalhando na nossa vida. É só Deus mexendo nas nossas estruturas. É só Deus, trocando algumas coisas de lugar, para que tudo vá bem na nossa vida. Eu deixo essas 3 coisas para você na manhã de hoje. Nós precisamos viver uma fé prática, visível e viva. Nós precisamos viver uma vida extraordinária em Deus. Então, seja generoso, seja hospitaleiro, acolhedor e seja abençoador. Quer um motivo para isso? Cristo é assim conosco. Cristo é, foi e será assim conosco sempre. Vamos nos colocar de pé.